Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós vamos tratar especificamente de gestão e outros temas correlatos na medida em que formos evoluindo. Nós vamos falar sobre gestão jurídica. De departamento jurídico, todo mundo já ouviu falar, certamente. De áreas jurídicas, corporativas também. Mas e a gestão jurídica? Como é que funciona isso? Nós temos uma mega especialista que é referência no Brasil e no exterior a respeito do assunto. É Isis Fontinelli. Muito obrigado pela sua presença aqui, Isis. Nelson, para mim que é um prazer imenso estar aqui no programa com vocês e contar um pouquinho, né, sobre o que é a gestão jurídica, a importância da gestão jurídica neste universo, seja do departamento jurídico, escritórios, empresas. Bacana. A Isis, ela é professora na GV, ela é escritora, palestrante, professora de pós-graduação, implementou na OAB uma comissão de gestão jurídica, é criadora do primeiro curso de pós-graduação, não é isso? Sim, sim. Por que o tema gestão, cultura e liderança no direito? De onde que você tirou? Você encontrou uma oportunidade ou foi aquele sonho maravilhoso que você teve, você acordou e falou, eu vou fazer? Nelson, acho que a junção das duas coisas, né? Primeiramente, comecei com o trabalho de gestão jurídica, então a gestão como um todo, que na advocacia é escasso o tema, até porque advogado, independente se é de departamento, escritório, ele não tem esse assunto na faculdade. Então ele sai da faculdade, vai para o mercado e aí vê aquela realidade, né? Opa, eu preciso entender do meu negócio, eu preciso. Então, eu comecei a fazer esse trabalho lá no Centro-Oeste, na época. Então, comecei a levar isso para a OAB, como foi a primeira comissão de inovação e gestão de uma OAB em 2016. Foi OAB São Paulo? OAB Goiás, na época eu OAB morava no Goiás. Tá, Centro-Oeste. Eu já ok. tinha uma consultoria na área de gestão para advogados E de Goiás para de Brasília é um Goiás. pulinho, né? Exatamente. Então a gente acabou ampliando ali no Centro-Oeste, Ok. mas foi através da comissão que eu criei, porque a OAB, enfim, ali dita muitas regras, né, para todos os advogados, é que a gente teve um alcance maior. Então eu consegui levar esse tema de gestão e democratizar, né? Uma curiosidade, tem muita mulher advogada em Goiânia? Tem, tem. Aliás, mulheres advogadas passou agora, né? O número de homens Já advogados passou? já passou, já passou. Então é um mercado aí também que as mulheres estão, né, bem atuantes. Foi fácil você implementar essa ideia na OAB ou você encontrou pontos de resistência? Não foi fácil. Eu acho que até por esse assunto O também, por goiano é ser mais conservador, não é? mais conservador É por isso que eu e estou te por muitas perguntando. vezes até machista. Então, imagina, uma mulher não está à frente de uma comissão da mulher advogada, e sim de gestão, né? Que é um assunto que muitas vezes é caracterizado como algo masculino. E se Então, você entrar de fininho na sala, você é capaz de ver alguém assim. totalmente. Que essa mulher veio xeretar aqui? Aconteceu muitas vezes. Mas aí Então, você foi se impondo. com certeza. Então, na época, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Goiás, deu esse espaço, né, para que eu pudesse levar isso, e encontrei uma equipe super atuante lá que me ajudou nesse processo. A gente fez bastante barulho, então eu fiz o primeiro congresso de gestão jurídica do Centro-Oeste, Oh, que bacana. que foi um sucesso. Que Então, eu ano que foi trouxe, isso? isso foi em 2017, o primeiro. E aí eu consegui trazer gente de todos os lugares do país. E fez com que chamasse atenção no Brasil. E aí a gente fez
a segunda, a terceira e até a quarta E aí o edição. mundo jurídico descobriu a ISO. Exatamente. Então, nessa época, eu já atuando como consultora, aí surgiu, enfim, comecei também aqui vários trabalhos em São Paulo, e isso foi capilarizando para outras partes do país, Tá. Norte, Nordeste. Foi quando eu criei a primeira pós-graduação de gestão jurídica, né, porque não existia pós-graduação de gestão para advogados, isso foi criado ali há 8 anos atrás, E foi 8 a bem 9. recebido? No início, as pessoas tinham um pouco de dúvida sobre o que era, né, do que se tratava, o que é gestão jurídica, até porque na época se falava muito o termo gestão legal, que é a gestão para o advogado. A gente eu acabei levando esse termo no sentido de não, gestão jurídica está mais propícia para a situação, que é um termo muito usado no departamento jurídico, muitas vezes, para a gestão, né, ali De jurídica da processo, né? empresa, exatamente. Mas essa gestão jurídica que eu estou falando é a gestão que é feito nos departamentos, nos escritórios, nas instituições A jurídicas. sua consultoria, você faz junto a escritórios de advocacia, você faz junto a empresas, como Sim. você trabalha mais? A consultoria ela vai tanto para escritórios de advocacia como departamentos jurídicos e até mesmo empresas públicas, enfim, que trabalham com treinamento, desenvolvimento de equipe, que é aquela Aliás, você pergunta. atua no setor público, né? Sim, atuei E no setor conhece bem. público, né? Passei ali também no setor público, atuei no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, onde foi o último lugar ali, onde eu pedi exoneração e fui abrir essa empresa, vi essa oportunidade, porque era um pouco falado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já se falava bastante sobre essa questão de gestão para advogados. Quando eu tive um contato maior, já tinha algumas consultorias aqui no Brasil, mas esse assunto, para levar para um maior número de advogados, seria por meio da OAB. Então, por meio da OAB, que foi a comissão, e também por meio da pós-graduação, que foi essa primeira pós-graduação, o assunto ele acabou se espalhando bastante no Brasil. Hoje a gente tem bastante gente falando sobre isso. Tínhamos já na época, mas hoje está bem maior, né? O número de pessoas. E nisso tudo, aí voltando para aquela primeira pergunta que você me fez, quando eu vim morar em São Paulo, há 8 anos atrás, 8, quase 9 anos, eu vim fazer um mestrado na área de gestão de pessoas. E Ah, naquela época eu já tinha uma noção da importância do que era cultura organizacional para os escritórios. Por quê? A cultura do advogado não era de fazer gestão. Então, muitas vezes, os consultores levavam esse assunto, tanto de gestão, inovação, enfim, e existia muita resistência. Então, eu comecei a aprofundar sobre esse tema cultura organizacional, me apaixonei pelo tema, então fiz o mestrado na área de gestão de pessoas. Aí foi onde eu lancei o meu primeiro livro de gestão da cultura na advocacia e que é também, este? não, esse é o último. O último que eu lancei no final do ano passado, que é liderança e cultura organizacional na Vamos advocacia. mostrar porque é importante. Exato. Isso é um tema hoje, assim, não só na advocacia, como no mundo, né, corporativo, nas empresas, tem se falado bastante, porque, afinal de contas, cultura organizacional é o que gera maior produtividade, maior engajamento, é como o líder se comunica com sua equipe para gerar mais valor, né, mais qualidade para os serviços. Quando você implementa um programa numa empresa ou num grande escritório de advocacia, quais são as principais dificuldades que você encontra Dificuldades, desculpa, de só. implementação de um programa de Sim. gestão? Então, a maior dificuldade era, de fato, essa parte de pessoas, que foi onde eu encontrei esse gargalo, principalmente relacionado à parte de liderança,
E trabalhar Quer essa dizer, questão da primeiro, cultura. a gestão jurídica começa pela gestão de pessoas primeiro. Exatamente. É trabalhar na cultura do escritório ou departamento jurídico. Se é departamento jurídico, a cultura precisa estar alinhada com a cultura da empresa, né? Então, e como trabalhar isso? Porque esse era um dos maiores, às vezes não, até hoje, departamento jurídico, muitas vezes dentro de uma empresa, tem esses probleminhas que os próprios, enfim, os empresários sentem de achar que é um mundo completamente diferente do que é vivido ali na empresa. Então, trazer isso, né, alinhar essa cultura do departamento junto com a cultura da empresa é um dos trabalhos que eu faço, né? Alinhando liderança, a gerência jurídica. E nos escritórios de advocacia, que aí já tem uma coisa ainda mais distante, porque eles não têm um exemplo de uma empresa, então esse assunto para eles ainda era uma coisa mais distante ainda. Então, quando eu comecei a falar sobre cultura organizacional para escritórios, nossa, e isso é importante? Eu estou lembrando uma coisa engraçada, desculpe, é Sim. de um grande escritório de advocacia aqui de São Paulo. Eu conheci um dos sócios, enfim, e ele dizia assim: não, meu negócio é contencioso, meu negócio é contencioso. E ele não discutia outra coisa, ele não queria. Ele era muito bom no Sim, contencioso, sim. mas era só aquilo, era permanentemente. E acabava sendo engraçado, né? Pela Sim. insistência que ele colocava. Exatamente, Quando você exatamente. lida com um grupo de advogados, por exemplo, um escritório que tem 50, 100 advogados, você vai ter o do contencioso, que faz o empresarial, Empresa, você vai ter o sim. trabalhista, o civil, não sei o quê. Uhum. O perfil da área de atuação interfere no dia a dia, no comportamental do profissional? Sim, de uma certa forma, a gente precisa entender ali como funciona cada um desses pilares, né? Que a gente diz assim, a depender da área que o escritório atua. E não só a questão da área que o escritório atua, mas também em termos É de. diferente você pegar um advogado criminal para para um empresarial, por exemplo? Sim, porque você A acaba. lida no dia a dia. Exatamente, você acaba tendo que trabalhar, e quando o pessoal, inclusive, fala muito do trabalho de marketing dentro dos escritórios, departamentos jurídicos, né? E eu costumo falar o seguinte, mas pensar em marketing antes você tem que pensar na cultura, como é que você vai alinhar tudo isso aí, e como é que você vai oferecer e vai se apresentar ao mercado, né? Porque o marketing é a forma como você se apresenta a esse mercado, como você se apresenta ao seu cliente, e a cultura ela vai desenvolver, vai deixar algo que seja mais clarificado para o mercado, Se né? não tem uma cultura clara, formatada, você faz esse trabalho? Sim, porque o trabalho é exatamente alinhar valores, regras políticas, porque muitas vezes, Nelson, isso fica no papel, né? Ele não é vivenciado, né? Walk the talk. Não, o líder ele precisa vivenciar aquilo que ele diz. E isso, por isso que esse último livro meu, Liderança e Cultura, foi exatamente essa conexão da importância da liderança e da cultura. Esses dois temas precisam ser trabalhados juntamente, porque o líder, ele é o espelho dessa cultura. Então, se ele fala uma coisa, se ele propaga um valor, mas ele não vivencia isso, as pessoas que estão ali no dia a dia, não vai fazer sentido para elas também. No programa anterior, nós tratamos de liderança feminina. Uhum. Vou aproveitar e te colocar isso daí. A liderança feminina e a liderança masculina num ambiente jurídico é diferente? Sim, nós estamos ainda caminhando, né? Eu digo, nós estamos porque, enfim, eu me formei em direito, né? Vivenciei um pouco também da advocacia lá atrás, porque eu trabalhei na Defensoria Pública do Estado e lido diariamente com líderes mulheres, advogadas. E líderes homens também. Então, são dores muitas vezes É mas mais fácil lidar com mulher ou com homem?
nessa área específica de atuação? Você fala eu como consultora? Sim, Eu não vejo muito essa questão, sabe, da diferente. dificuldade. Não, não, eu acho que não de sexo no sentido, mas talvez de repente Não uma atrapalha pessoa. nem facilita o Não, seu não, trabalho. não. Isso aí para mim é tranquilo. Às vezes é mais no sentido mesmo da personalidade ali da pessoa, se ela vai estar aberta para as mudanças que precisam ser feitas, se ela é uma pessoa que de fato se comunica e tem uma abertura maior com os seus liderados, porque muitas vezes a gente vai fazer um trabalho de cultura e a gente vai trabalhar com esse líder, mas ele tem uma dificuldade enorme de comunicar isso para sua equipe. E aí a gente precisa fazer aquele trabalho, né, minucioso para gerar mais flexibilidade desse líder. Você atua no Brasil inteiro, certo? Sim. Você tem questões regionais que são muito diferentes? Talvez seja algum. A gente às vezes até acha que no Sudeste o assunto está bem mais à frente, né? Pode até, Amadureceu mais? sim, pode até ser no sentido de que existem os maiores escritórios estão aqui em São Paulo, digamos. Mas em termos de interesse, eu percebo muito, tem muitos escritórios que eu atendo que no Nordeste, por exemplo, ou no Norte, que estão muito antenados com o que está acontecendo, estão buscando muito esse assunto, têm um interesse genuíno de aprender de fato o que é gestão, o que é liderança. Então, a tecnologia ela facilitou isso bastante, né? Então, esse E a conhecimento. veia empreendedora da Isis, né? Porque isso é empreendedorismo. Sim, sim, gerar essa oportunidade para todos, porque a gestão antes ela era muito focada nos grandes escritórios aqui em São Paulo, e de repente, quando você leva isso para uma instituição como a OAB, você dá oportunidade para aquele advogado que está Democratiza. começando, exatamente, aquele advogado de um pequeno escritório no interior. Então, para mim, foi gratificante começar um trabalho nesse sentido, de levar oportunidade para que todos pudessem ter esse assunto, né, em pauta no seu dia a dia. Em sala de aula, como é que você leva essa questão? É uma matéria comum e os alunos absorvem como tal, Sim. ou entre os alunos ainda há essa curiosidade de, espera aí, que matéria que é essa? Que a gente não tem uma referência, nunca ouvi falar sobre isso exatamente. Qual é a reação de uma maneira geral em sala de aula? Olha, no início foi bem difícil, né? Tentar levar esse assunto, dizer o quanto ele era importante para todos os advogados, para toda a comunidade jurídica, eu diria até. Eh, Há muito tempo atrás, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, a gente chegou a criar projeto para levar para as faculdades de direito, mas tinha uma resistência ainda. Até porque se falava assim, mas não é só advogado que a gente forma juiz, promotor. Aí eu falava, gente, mas gestão é para todo mundo, né? Indistintamente. Mas Exatamente. essa resistência vinha de onde? Da reitoria? Todo, né? Acho que a comunidade jurídica, a cultura da comunidade jurídica tinha muita resistência porque ligava gestão, hoje não mais, mas ligava gestão à questão da mercantilização, e isso é proibido no Código de Ética, que é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a gente foi trabalhando e desenvolvendo isso de uma forma. Bom, como não podemos levar para a faculdade, aliás, tem algumas faculdades que têm matéria optativa em relação a isso. Então, vamos levar para uma pós-graduação. Então, eu fiz o projeto, levei na OAB, a OAB no momento não comprou. Então,
eu encontrei uma instituição que pegasse esse projeto e levasse para frente. Então, eu comecei com turmas em Manaus, em Brasília, em Curitiba, em vários lugares, e no início as pessoas realmente tinham muita dúvida. O que que é isso, né? Como que funciona? E também era difícil trazer esse assunto, porque você tinha que trazer o pessoal do meio acadêmico, o pessoal da gestão, mas que falasse para os advogados, né? De uma forma geral, seja departamento jurídico ou escritório. Então, eu trouxe ali especialistas, pessoas que pudessem, de fato, levar esse assunto. Não é fácil fazer essa costura toda, né? Nossa, foi muito difícil, Nelson. Apresentar a receita É, pronta, né? exatamente, até para buscar professores específicos, marketing jurídico, finanças jurídica, sabe, tudo com foco na realidade do jurídico, mas conseguimos e assim foi um sucesso. A gente conseguiu levar essa pós-graduação para vários lugares e além da pós-graduação, da coordenação, eu comecei a dar aula em outras instituições nessa área de gestão. E a coisa caminhou tão bem que chegou no exterior já, né? Vamos falar sobre isso no segundo bloco. Vamos. Até já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Isis Fontinelli falando sobre gestão jurídica. Isis, você acaba de voltar de Barcelona, Espanha, onde participou no Congresso de Direito Internacional, não é isso? Exatamente. Que experiência você trouxe de lá e qual foi o nível de contato, de interação que você teve com seus colegas? Nelson, primeiramente, para mim foi uma honra, uma consagração do trabalho que eu já venho desenvolvendo há anos aqui no Brasil, né? Então, através do meu último livro, Liderança e Cultura Organizacional na Advocacia, eu pude levar esse livro para lá, para apresentar e também palestrar. E é muito interessante porque neste congresso, né, que aconteceu em Barcelona, na universidade, tinha gente do mundo inteiro. Então, eu tive contato com vários advogados em lugares diversos da Europa. Muito legal. Qual foi o tema da sua palestra? O tema da minha palestra foi exatamente liderança e cultura Exatamente, organizacional, isso, mas num contexto social e econômico, que era de um painel, né, que estavam eram advogados da Europa. Ali eu estava como a única da América Latina a única? neste painel. E no evento eu fui a única mulher da América Latina a palestrar. E levando esse assunto de gestão, porque tinham assuntos diversos na área do direito e eu era que estava levando esse assunto de gestão. Especificamente. Exatamente. Aliás, E eu tenho uma curiosidade, como é que é a questão da gestão jurídica em outros países, de uma maneira geral? Então, Nelson, é bem interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala da gestão jurídica, né, gestão ali no meio da advocacia, enfim, a gente fala de um contexto que começou lá atrás, ali na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, que começou a trabalhar um pouco essa questão dos escritórios como negócio, como negócio, né? Só que deu uma estagnada. O que eu percebi agora, muitos advogados europeus que vieram falar comigo achou muito interessante esse movimento aqui no Brasil, dizendo que os escritórios lá, de fato, estão precisando mais. Eles têm essa consciência da importância E disso. você está criando um braço internacional da consultoria? Quem sabe? Hoje eu tenho uma parceria, inclusive, com uma consultoria francesa, que é a Sustainable, e a gente vai desenvolvendo alguns trabalhos, tanto na América Latina, e quem sabe agora, né,
para lá também. Mas eu achei muito interessante porque assim eles sabem da importância, só que a quantidade de mão de obras que a gente tem aqui no Brasil hoje, em relação à gestão, consultores de gestão e tal, lá é menor. Então é um assunto e eventos e tudo mais que não se fala tanto. Se fala assim no dia a dia das organizações, mas não tem tantos eventos fomentando isso. Deixa eu tentar entender isso daí. O europeu, ele é mais antigo do que o brasileiro. Sim, Por essa razão, ele também é um pouco mais organizado. com certeza. Sim. Então, eles já não estariam um passo à nossa frente em relação a isso? Em parte, quando a gente fala de gestão, em processos, pode ser que sim, mas na parte de gestão de pessoas, eu senti, principalmente nessa parte de liderança, de conexão de valores, eles sentem que precisam mais. Então, trabalhar com pessoas, né? Então, isso eu senti uma maior carência, e é muito interessante, porque, afinal de contas, é em todo lugar, Nelson. E aí eu falo não só também na advocacia aqui da Europa, aqui do Brasil, lá na Europa, mas eu falo nas organizações como um todo. Essa deficiência desse entendimento da importância da liderança, da importância da gestão de pessoas, mas assim, não que seja uma deficiência de entendimento, eles sabem que é importante, mas a prática. Não é só Mas você não estão falar que convencidos ainda que precisa fazer já, é isso? é como se, bom, eu sei que é importante trabalhar a liderança, eu sei que é importante trabalhar a cultura, mas eu não sei mais ou menos como isso funciona, e no dia a dia, na prática, é como se eles sentissem que isso fosse algo muito subjetivo, quando não é. Então, e que dá para trabalhar isso. Então, é um sentimento que a gente vê, e que as empresas, tanto escritórios como empresas que trazem isso em prática, elas conseguem ter maiores resultados. O fato de você ser latino-americana, surge algum preconceito do tipo, isso daí é coisa lá de América Latina, deixa pra lá, aqui é Europa, é outro mundo, é outra coisa. Olha, Ou Nelson, eles entendem que realmente os latino-americanos podem e devem avançar sim, também? sim. A gente tem, às vezes, um preconceito da gente mesmo, né? Uma coisa assim. Eu não senti isso, eu senti que eles ficaram muito interessados. Inclusive, nessa sala, né, era um auditório muito grande, tinha, além de advogados, tinha também estudantes que saíram, né, ali da própria universidade. E assim, foi muito interessante, porque teve um momento que eu falei para aqueles jovens, porque eu trabalho muito com essa questão intergeracional dentro das organizações, porque isso trabalha cultura também, e os Uhum. olhinhos deles brilhavam, sabe? Então, assim, eles estavam muito interessados. Os mais jovens. Os mais jovens, eles estavam muito interessados, e eu senti uma sinergia com o que acontece aqui no Brasil também, né? Uma geração de, peraí, eu preciso fazer algo diferente, porque Deixa eu entender direito isso. exatamente, acho que principalmente esse contexto que a gente vive de transformação digital. Então, tudo isso me movimenta, inclusive no doutorado que eu faço hoje, a minha tese, a tese que eu estou trabalhando, é em cima de cultura organizacional. Então, assim, como desenvolver as pessoas para esse novo modelo, digamos assim, que é o modelo da transformação digital. As pessoas pensam que é só com foco na tecnologia, mas na verdade digamos que seja uma nova era mesmo de comportamento, de linguagem, de novos conceitos, de tudo. Isso é aqui no Brasil, lá na Europa, a gente vê esse movimento. Vamos falar de inteligência artificial. Uhum. Ela não vai acabar com o trabalho do advogado? Olha, Nelson, existe esse medo, né? E não só na advocacia, como outras. Sim, tantas outras Sim, áreas. sim, sim. Mas eu costumo falar o seguinte, que primeiro que você precisa se antenar com o que está acontecendo.
em termos de inteligência artificial, senão você fica para trás, né? E a inteligência artificial, ela precisa ser usada como um assistente, você não tem como delegar tudo para inteligência artificial. E a gente precisa trazer também o que é de mais humano, né? Nós precisamos ainda ter a criatividade humana, a gente precisa ter essa empatia humana, Você essa estimula conexão. isso Sim, nos teus cursos, com palestras? certeza, com certeza. Tanto em palestras como em aula também, né? Então, eu tenho uma facilidade nesse sentido de lidar tanto com o público mais velho quanto com o público mais novo, exatamente tentando conectar a cultura de cada um, né? A gente falando de geração e tudo mais. Então, é um medo que é para todo mundo, tanto para a geração baby boomers, geração X, Y, até a geração Z, a geração alfa agora, que é a mais recente, é um medo, mas que a gente precisa trabalhar um pouco mais essa questão de habilidades, como a liderança, que a gente fala de liderança muitas vezes como se fosse um cargo, uma função, mas na verdade é uma habilidade. Então, a liderança ela precisa começar desde o princípio ali como profissional, que é o autoconhecimento, a autogestão. Então, fazer com que os jovens entendam essa importância. Essa questão de desenvolvimento de lideranças, você acha que isso é uma tarefa das universidades? Olha, é uma tarefa conjunta das universidades, das organizações e da pessoa também que precisa estar antenado com isso. Hoje a gente fala muito de um termo de derretimento, né, cerebral, o brain rot, que é aquela coisa as pessoas estão usando bastante redes sociais e internet e tudo está ficando muito fácil e você acaba não se esforçando na parte. Eu sou professora de neurobusiness também. Então vai perdendo a musculatura cerebral? Exatamente. E como é que você desenvolve melhor isso? É através de habilidades. E eu estava falando ainda há pouco sobre a liderança. A liderança é uma habilidade que te força isso, porque você precisa buscar total e inteiro autoconhecimento, né? Então, através do autoconhecimento, saber exatamente aquilo que faz sentido ou não faz sentido para você, em termos de trabalho, enfim, do seu dia a dia. A autogestão, desde você saber gerir o seu tempo, saber o que é prioridade, desenvolver trabalhos. Então, passa por esse processo do líder de si mesmo, né? Para depois pensar no ser um líder do outro. A questão geracional, Isis, ela é um complicador na hora de você estabelecer um processo, no momento que você está numa transição histórica, planetária. Como é que é isso? É verdade, Nelson. Nelson, na verdade, eu acho que muitas Não deve vezes. ser uma tarefa simples, É, né? mas eu acho também que muitas vezes nós complicamos muito, assim. A gente coloca, tanto quando a gente fala de inteligência artificial, que acho que tudo que a gente sabe lidar bem, que a gente vai se inteirar, e eu falo do conhecimento, da aprendizagem contínua, né, que é importante. É, levar isso de uma certa forma, assim, de compreensão, assim como a inteligência artificial, assim como a questão intergeracional. É, hoje as organizações têm até 5 gerações dentro de um mesmo ambiente, né? Então, no jurídico é muito interessante. E como é que você lida com isso daí? Não é uma coisa assim, vamos dizer assim, como a organização ela lida com isso. É, é, Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um juiz que aposentou e voltou a trabalhar num escritório, isso lá em Goiás. E eu falei assim, olha que interessante, o pessoal vem tem um pessoal mais jovem, desde a geração baby boomer, geração X, Y, Z, e eles precisam lidar com essas diferenças. E o que que é o que que é essa questão da geração?
é nada mais do que vivências, experiências que as pessoas tiveram em determinado momento, como, por exemplo, a geração Y, que começou ali na década de 80, foi ali no advento do computador de mesa e tudo mais, toda essa parte. E como que elas agiam? A geração Baby Boomers, que era uma geração que veio ali entre guerras, como que pós-guerra, desculpa, na Segunda Guerra, após a Segunda Pós-guerra. Guerra Mundial, e como que ela lidava com aquela situação. Então, assim, são vivências, mas que junto pode um ajudar o outro, né? Então, é somar. Então, como a gente pode pegar gerações diversas e somar e E não as pessoas dividir? estão abertas a isso? A É, sentar, a ouvir, a se compor, se a se achar igual e não mais importante do que a outra? Se for trabalhado uma cultura dentro de um escritório onde a gente possa desenvolver essa parte, sim. Agora, na maioria, muitas vezes, os escritórios, as empresas, elas não têm essa preocupação. Você não Elas levam, precisa ter uma equipe multidisciplinar, com certeza. ter alguém, algum psicólogo de plantão lá para ir alinhando certas coisas, que falou, opa, ali já pegou na primeira reunião, esse negócio não vai dar certo. É, Precisamos voltar, não sei o quê. Você tem essa vivência de olha só, com a sua Nelson, consultoria em ou você escritórios, fixa mesmo na questão jurídica? olha, empresas a gente até encontra isso, né, em RH e tudo, mas não é uma realidade que a gente fala. Em departamentos jurídicos a gente tem essa facilidade, porque está dentro de uma empresa, mas dentro de escritório não é uma realidade, assim, porque só grandes escritórios que muitas vezes têm departamentos que ajustam isso. Na maior parte das vezes, os escritórios contratam consultorias e que acabam trabalhando e desenvolvendo essa parte, né, de tentar. A minha consultoria, nós temos psicólogos que muitas vezes fazem entrevista com as pessoas, né, que estão ali no dia a dia da organização para poder entender e fazer uma pesquisa de clima organizacional. A gente acaba levando isso para os líderes, e muitas vezes eles são surpreendidos. Como assim? Nossa, é isso que o pessoal pensa e tal, porque é, é, o ambiente jurídico é muito rígido, é muito tradicional, então muita coisa não é dividida, não é falada. Então, vira muitas vezes um barril de pólvora. Então, assim, por isso a importância, sim, muitas vezes, deste olhar de fora, que a gente, muitas vezes, como consultoria, vai chegar lá e vai mostrar para eles. Porque a questão é, as pessoas têm consciência de que o mundo está mudando. Sim, E a gente não sabe até quando, até onde que vai esse nível de mudança, né? Eu sei que volta e meia somos surpreendidos, de uma maneira geral, uhum, com várias questões, especialmente as tecnológicas. sim. O, o CEO da empresa, o responsável de uma Uhum. área jurídica, ele precisa ter a consciência e ter a vontade de mudar também, né? Porque se tiver a consciência e não tiver a vontade, o que você faz? Com Você certeza. entra num trabalho de convencimento ou você encurta o trabalho e sai? Nelson, cultura é esse trabalho. Você trabalhar cultura é trabalhar com uma liderança. Não tem possibilidade de você trabalhar qualquer coisa dentro de um escritório ou uma empresa se você não tiver alinhado com a liderança. Então, se a liderança ela não tiver alinhada, então já a coisa já não vai. Então, nas consultorias, até mesmo treinamentos e desenvolvimentos que a gente faz, porque o treinamento e desenvolvimento ele é um momento ali que as pessoas estão vivenciando algo, mas que precisa depois continuar vivenciando dentro da organização. Mas como que funciona isso? É quando a liderança ela consegue, ela continua com esse processo junto aos seus liderados. Então, geralmente a gente faz um trabalho inicialmente com a liderança. A gente conversa com a liderança, a gente tenta entrar num consenso com a liderança, a gente entende se a liderança Você de precisa do aliado fato forte, né? precisa. A liderança precisa ser um aliado forte. Não é um aliado mais ou menos, tem que ser um aliado forte. Se não for,
a mudança ela tende a não acontecer. Então, hoje muita gente leva uma consultoria para dentro de uma organização, mas não fortalece esse vínculo com a liderança, a chance de sucesso é muito pouco, muito pouco. Hoje em dia, a gente vê que, assim, de uma maneira geral, grosso modo, os homens ainda ocupam os principais postos de liderança, embora as mulheres já sejam maioria na população brasileira. É Como é que verdade. você acha que isso é uma questão que precisa ser resolvida logo ou ainda está na transição? Bom, Nelson, a gente queria que fosse resolvido já, né? Mas, infelizmente, temos ainda uma cultura. Aí eu falo, eu gosto tanto da cultura, eu falo não cultura só da organização, mas a cultura de um país, a cultura que acaba sendo levado para dentro das organizações, né? Tem até um artigo do Barros e Prates que fala isso, a cultura nacional que é levado para dentro da cultura das organizações. E, e, e existe isso muito forte. Cultura de comando e controle, cultura do machismo estrutural, cultura. E isso precisa ser, de fato, falado dentro das organizações. Precisa ser uma pauta importante. Não dá para simplesmente só, enfim, vamos levar. Essas pautas, elas precisam ter a sua importância dentro da organização. E aí, a partir disso, a gente consegue fortalecer mais e mais a presença da mulher, a presença do negro, a presença. Enfim, é importante levar pautas para que as Inclusão, né? minorias. Exatamente. E não é só a diversidade, de fato você trazer a diversidade e a inclusão, você incluir as pessoas nesse processo. Que a E coisa não fique só no discurso, né? exatamente, as organizações estarem preparadas também para essa inclusão dessas pessoas. Então, assim, aí sim a gente vai ver uma mudança real, concreta e importante, porque eu falo muito o seguinte: diversidade é a maior riqueza que nós temos. E dentro das organizações você tem uma pluralidade de pensamentos, você está levando para dentro da sua organização vários clientes seus. Então, você consegue se comunicar com muito mais facilidade com seus clientes quando você tem uma pluralidade de pensamentos. Ok, agora aproveitando de toda essa experiência, eu queria pedir para você deixar um recado. O que você diria para a aluna ou aluno que vai começar a estudar direito o ano que vem, comecinho de 2026? O que ele ou ela precisa saber? Bom, para os alunos, né, do direito, enfim, eu acho que é uma geração que já está bem interessada, né, nesse tema de gestão, e é importante que cada vez mais se situem nesse processo do que é a transformação digital, como que a inteligência artificial pode entrar no dia a dia. Não é a inteligência artificial te substituir, mas sim você saber usá-la de uma forma onde ela pode ser a sua assistente, onde ela pode trazer, de fato, ferramentas importantes para o seu dia a dia. E acho que é nesse sentido que o direito vai cada vez mais se fortalecer. Ser mais tecnológico também, né? Exatamente, para entregar o melhor para as empresas, para a comunidade, para as pessoas, seja pessoa física ou jurídica, as pessoas elas têm essa necessidade. Aí a gente fala que não, na advocacia não vai acabar com a inteligência artificial, mas o advogado que não tiver antenado com isso, sim, ele não vai continuar na profissão, vai ter que buscar outra coisa. Então, levar essa aprendizagem contínua, né? Buscar cada vez mais habilidades que sejam humanas, como a criatividade, a empatia, a conexão, a comunicação, né? Que resolve tantas coisas na vida da gente. Isso sim vai ser o diferencial, né? Ok. Muito obrigado, Isis, pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela sua visão
a respeito de sociedade e da profissão. Eu que agradeço, Nelson, mais uma vez. É uma honra estar aqui, estou muito feliz, poder falar um pouco sobre essa realidade de gestão num universo com tantos desafios, mas que tem uma importância significativa para toda a comunidade, né? Sem dúvida. Toda a sociedade, ela tem essa necessidade de conexão com o advogado, enfim, com o mundo jurídico. Então, isso não é só benéfico para o mundo jurídico, mas para a Para a sociedade sociedade como como um um todo, todo. né? Ok. Falamos com Isis Fontinelli sobre gestão jurídica. A vocês, nosso muito obrigado e continue com a gente que tem mais podcast por aí.